Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Um cliente hoje me ligou desesperado porque ele conversou com o contador, ele tinha entendido errado a questão dos dividendos, que na cabeça dele, se ele não recebesse 50 mil reais por mês de uma fonte pagadora, ele poderia ser isento para o resto da vida. E como ele tem várias empresas, seria muito difícil ele receber 50 mil no mês daquelas empresas. E aí o contador dele falou que isso, na verdade, é pro pagamento na fonte, né? Mas que isso tudo seria computado na renda anual e se ele tivesse mais de 600 mil reais de renda, isso entraria na base e ele chegaria a pagar os 10% de imposto. E eu acho que essa dúvida é comum, eu vejo muitas pessoas desesperadíssimas com esse assunto, mas a maior parte das pessoas não vai pagar imposto de dividendo, tá? E eu fiz aqui dois one-pagers, né, duas apresentações aqui em PDF, para mostrar com números um pouco sobre isso. Então, não se desesperem, fiquem tranquilos que a estratégia de dividendo continua valendo a pena, não muda nada, podem continuar investindo, que vai ser muito difícil vocês pagarem dividendo, tá bom? Imposto sobre o dividendo. Laden, eu sou profissional liberal e eu ganho milhões na minha profissão. Aí é outro caso, mas eu posso aqui mostrar também como a gente blinda essa questão dos dividendos, né? Porque se você é um profissional liberal e ganha milhões, com certeza você tem milhões investidos e com certeza tem outras formas de investir que não seja diretamente na sua conta, tá bom? Mas isso só para quem ficar até o final do vídeo. Vamos lá, um novo imposto sobre dividendo, por que que não é o fim do mundo? Vou te mostrar aqui três contas porque que o plano não muda, né? A maioria das pessoas não vai pagar nada, então quem vai pagar? Quem tem o gatilho para pagar, né? Então quem receber 50 mil reais de renda de uma fonte só, então se a sua empresa te transfere a título de distribuição de lucro, por exemplo, 50 mil reais, você vai pagar 10% na fonte. Ou se aquela empresa do mercado financeiro te pagar 50 mil reais de dividendo, você vai ser tributado em 10% na fonte. Mas isso é uma antecipação. Depois eu vou mostrar outros cálculos. Qual que é a renda mínima, né? A renda total abaixo disso não tem imposto. Então 600 mil reais abaixo disso você não paga imposto. Acima disso tem uma escadinha. E a escada aqui, ó, a escadinha é longa. Depois eu mostro para vocês como funciona. Então de 600 mil, abaixo de 600 mil você não paga imposto. De 600 mil a 1 milhão e 200 você paga. Então só se passar 1 milhão e 200 que você vai pagar os 10%. Abaixo disso tem uma escadinha aqui, ó. Então é de 0, 2, 4, 6, 8, 10% é o imposto pago. E se a gente considerar 6% ao ano de dividendo, você teria que ter 10 milhões investido em ações para continuar isento. Se você tiver 12 milhões em ações, e considerando a renda, né, de 6% ao ano, você pagaria 2% de imposto, 14 milhões investido, 16 milhões investido, então você só passaria a pagar 10% de imposto sobre os dividendos se você tiver 20 milhões de reais em ações investidos. Então, isso aqui, alguns investidores precisam quebrar a cabeça de como pagar o imposto, como é que vai ser afetado, mas a maior parte está muito, muito longe de ter isso investido, tá bom? Eu tenho alguns clientes que têm mais de 10, 15, 20, até 30, até mais investido em ações e, de novo, no final do vídeo eu vou falar como é que a gente consegue se proteger disso. Então é isso. Com 12 milhões você só paga 2%. Com 12 milhões investido em ações você só paga 2% de IR na distribuição de lucro com dividendo. E ainda assim, quando a gente fala de dividendo é uma coisa meio mística, né? Porque nem tudo que você recebe é dividendo. Parte do que você considera como dividendo, na verdade, é juros sobre capital próprio, que já é tributado na fonte. Então, nem tudo do que está entrando na sua conta necessariamente entra nesse cálculo do dividendo, tá bom? A gente fala dividendo uma forma de simplificar as coisas, mas parte é dividendo, parte é juros sobre capital próprio, que já é tributado, então não entra ou até ajuda a compor essa renda que você tem. Vamos lá, então sim, mesmo no pior caso, é o menor imposto. Então, o dividendo no maior dos casos vai pagar 0% de imposto. O dividendo no pior caso, se você tiver mais de 20 milhões investido, cada R$ 1.000 recebido de dividendo, você paga R$ 100 de imposto.
Quando a gente fala de renda fixa, você paga R$ 150 de imposto, né? 15%. De curto prazo, 22,5%. Você paga R$ 225 de imposto. E um aluguel na pessoa física paga R$ 275 mil. Isso foi o que eu falei pro meu cliente, né? Ninguém gosta, obviamente, de pagar imposto. Antes não tinha nada e agora tem esses 10%, então óbvio que assusta. Mas várias pessoas têm imóveis pagando 27,5% e eu nunca vi ninguém falar, eu não vou ter mais nenhum imóvel porque eu pago 27,5% de imposto. E agora que as ações pagam 10%, eu não quero ter mais ações porque paga 10%. E assim, é 1/3 do que as pessoas que têm aluguel pagam de imposto, e mesmo assim, imóvel é a coisa mais conservadora, imóvel é a melhor coisa do mundo porque não oscila. E não é assim. Você sabe minha posição sobre imóveis, tá bom? Então, assim, o método continua o mesmo, o imposto incide sobre o fluxo, não sobre o patrimônio, então você não vai perder nenhuma ação sequer por causa disso. O reinvestimento segue compondo, a quantidade de ações continua sendo a meta, e as bolsas pagadoras de dividendo geralmente aumentam, né, a distribuição ano a ano, então o crescimento da ação, o crescimento do pagamento de dividendo tende a repor esses 10% de imposto. Não tenham medo, continuem investindo com a estratégia de dividendo. E aqui tem um segundo fator, né? A gente está falando só dos dividendos. Profissionais liberais, como eu falei, podem receber distribuições de 1, 2, 3 milhões por ano. E aí eu queria mostrar uma conta, porque, de novo, nem os contadores sabem exatamente mostrar isso para as pessoas. E não é esse bicho-papão de que todo mundo vai ser tributado. A maior parte das pessoas não vai ser, porque a maior parte das pessoas não tem muito investido em ações na comparação do patrimônio como um todo, tá bom? Então, o que eu fiz aqui no segundo pager? Se eu tiver, por exemplo, R$ 100 mil investido em renda fixa, quanto eu posso ter investido em ações para eu continuar sendo isento? Ou, se eu receber renda de aluguel, quanto posso investir em ações para continuar sendo isento? Então, aqui fica a tela. Então, a cada R$ 100 mil investido em renda fixa, o quanto de ações eu posso ter para continuar sendo isento? Então, eu considerei 14% ao ano de rendimento, é o CDI atual. Então, R$ 100 mil em renda fixa vão render R$ 14 mil de juros ao ano. Considerando a alíquota aqui, depois de 2 anos, 15% é retido na fonte, você vai pagar R$ 2.000, né, R$ 2.100 de imposto. O crédito líquido é de R$ 700, porque dentro desses 2.100, você tem que considerar os 10% da própria renda fixa. Então, aqui os próprios juros ocupam 10% da base. Então, 1,4, né? Aqui, ó, 14 mil é o que você recebeu, 10% já é da base. Então, se você já pagou 2.100 e deveria, o mínimo é os 14 mil, essa diferença é o que você tem, que é os R$ 700, é o que você tem como bônus para poder ter em ações. E o crédito, né, que sobra, daria para você investir em R$ 117 mil em ações, considerando um juros, né, um yield de 6%, para você ter essa isenção, tá bom? Então, qual que é a regra aqui da renda fixa? Para cada R$ 1 investido em renda fixa, você poderia ter R$ 1,17 investido em ações. Então, quem investe R$ 100 mil em renda fixa poderia ter R$ 117 mil em ações. Isso aqui para extrapolar para os valores, né, da isenção. Então, basicamente, uma carteira meio a meio, aqui ó, 46% renda fixa, você pode ter 54% em ações que você continuaria sendo isento, independentemente do tamanho da sua carteira. Então, esse medo todo que a gente fala de vou pagar dividendo, meu Deus, é só para quem tem mais de 50% da carteira em ações. E eu tô rindo aqui porque a média das pessoas não chega nesses valores de ações. A média das pessoas tem 5, 10, 15, 20% de ações na carteira, mesmo que seja uma carteira gigantesca, né? Então alguém tem 100 milhões investido, ela não vai ter 50 milhões em ações. Na média ela vai ter 15, 10, 20 milhões e já vai estar pagando 15% de imposto no restante da carteira. Então, mesmo que receba mais de 1,2 milhão, isso acaba
compensando uma coisa com a outra e não vai incorrer em imposto. Então, em letras miúdas, né, os primeiros 600 mil aqui já são livres, abaixo disso a regra nem é necessária. Renda fixa no curto prazo ainda paga um carrego maior, né, 22,5% de imposto. Então, você poderia ter 300 mil reais investido para cada 100 mil aplicados em renda fixa. E aqui, as pessoas que têm muito giro, né, entra muito dinheiro, sai muito dinheiro e não paga só a alíquota de 15%, acaba pagando uma alíquota maior. Isso também vai contribuindo para você poder ter mais ações na carteira. LCI e LCA estão fora da base de cálculo, então não ajudam nem atrapalham. E aqui na retenção da fonte, na empresa pagando mais 50 mil, volta no ajuste. O redutor por IRPJ e CSL ajuda os sócios. Então, basicamente, tem muitos fatores aqui que contribuem para que a gente não precise pagar esse imposto dos 10%, mesmo que a gente ganhe muito dinheiro. E aí você deve estar se perguntando, tá, mano, mas mesmo assim eu tenho muita distribuição de lucro pela minha empresa, eu vou pagar mais que, eu vou distribuir mais que 50 mil reais por mês, então eu pago os 10%. Se você tiver, de novo, renda fixa suficiente, grande, offshore que paga 15%, tudo isso entra na base de cálculo e talvez você não precise pagar. Uma coisa que eu tenho feito, como eu falei ali, né, 20 milhões de reais em ações, você chega na alíquota dos 10%, mas a partir de 10 milhões de reais investidos em ações, você pode eventualmente construir um fundo de ações exclusivo. Então eu tenho cliente com fundo de ações exclusivo que tem vários benefícios, né? Não só a questão da tributação dos dividendos, você não paga porque não vai para a pessoa física, fica dentro do fundo, mas quando você realoca posições, então se você vende uma ação A para comprar uma ação B, dentro do fundo você não paga imposto, você só paga imposto na hora que você resgatar para a pessoa física. Então, tem N instrumentos para que você continue não pagando imposto. E enfim, é o que eu sempre falo, né? Pessoas que têm muito patrimônio sempre vão ter bons advisors, sempre vão ter bons advogados, sempre vão ter bons contadores que vão orientar da melhor maneira possível para você acabar pagando menos imposto. Então, tudo isso que eu estou falando só faz muito sentido para quem tem uma renda elevadíssima, para quem tem muitas ações, né, as ações são a maior parte da carteira, e ainda assim, muitas pessoas são CLT, vão tributar em 27,5% a renda. Muitos médicos trabalham na Unimed, então também é descontado em folha. Tudo isso contribui para você não precisar pagar esses 10%. E ainda assim, é uma escadinha, né? Começa em 2, 4, 6, 10% é só para um volume ali elevado. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo se configuram nessa regra do patrimônio elevado. Mas, de novo, se vocês quiserem, a gente conversa, me mandem mensagens que eu posso te ajudar a organizar isso. E, novamente, se você investe mais de 10 milhões de reais em ações, eu posso te ajudar com fundo exclusivo em ações e você passa a ter mais benefício que não só a isenção do imposto de renda, mas também na realocação da carteira você não paga mais imposto. Então é isso, pessoal. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que está claro que a gente não precisa ter medo dessa tributação de dividendos, porque 99% dos casos que eu conheço, mesmo com muito patrimônio, acabam não entrando nessa conta porque não tem mais de 50%, 60% da liquidez investida em ações. Então, é realmente uma preocupação para quem tem outro tipo de cabeça, outro tipo de perfil, que a maior parte do patrimônio é equity e não renda fixa, e não multimercado, e não offshore, e não outros tipos de ativo. Tá bom? Podem ficar tranquilos que a maior parte de vocês não vai pagar imposto por causa dessa tributação dos 10%. E muitos dos casos de pessoas físicas que recebem mais de 50 mil reais por mês, isso é uma antecipação. Na hora que fizer a conta anual de tudo o que paga, provavelmente você já está pagando mais de 10% de imposto, então isso fica como crédito e você vai ser restituído depois. Obviamente que
ninguém gosta de pagar imposto. Obviamente que a restituição, enfim, antes você não precisava pagar nada adiantado e agora você paga adiantado para receber depois, é uma merda, mas é o que é. E a gente tem que surfar com essas mudanças todas tributárias, que no final das contas parece que o governo não sabe fazer muita conta. Assim como é o caso, por exemplo, dos fundos de previdência, que aportes maiores de 600 mil reais paga 5% de imposto para alocar, né, de IOF, e as pessoas pararam de investir em previdência por causa disso. E o maior comprador de títulos públicos são justamente os fundos de previdência. E as pessoas pararam de investir em previdência, então ninguém mais compra título público. E o governo novamente achou que ia tributar e acabou diminuindo a arrecadação e também não consegue rolar a dívida pública e está gerando um caos. Então fiquem tranquilos que mais hora menos hora alguma dessas regras malucas deve voltar a cair. E então é isso, pessoal. A gente se fala e fico à disposição quem quiser conversar, quem precisar de ajuda. Grande abraço, até mais.